Saudações, gente bonita. Em Goiás, 11 horas da manhã. Mestre Leider aqui falando. Como vocês puderam ver, hoje está acontecendo uma carnificina no chamado mercado financeiro. Ações de todas as empresas americanas, a bolsa como um todo, estão desmoronando. A Intel foi para o abismo. As 7 magníficas estão virando pó. A Nvidia é só uma sombra patética do que foi. Os prejuízos de hoje, em termos de mercado financeiro, até agora, são 11 e pouco da manhã, aqui no horário do Brasil, já chegam facilmente a muitos trilhões de dólares. Muitos trilhões de dólares simplesmente evaporaram só no dia de hoje. Isso sim faz diferença. Porque no meio de todo esse torvelinho de mudança, acho que é algo que está ficando... Eu tento falar sobre isso, mas muitas vezes eu também esqueço. Estou ventando muito, vai prejudicar o áudio, mas não tem muito o que fazer. Mas como eu estava falando, algo que está ficando fora do radar é que a velha ordem mundial, essa, né, que o capitalismo financeiro globalista, aquele das 3 grandes que eu falei, aquele a quem o Bolsonaro, o Tarcísio servem, o globalismo, essa ordem está desmoronando. A questão toda é econômica. E eu estava discutindo com o Gustavo Galvão, que é da área, né? Economista do BNDES, o cara entende muito. Nós temos algumas discordâncias pontuais sobre o que vai acontecer, mas de um modo geral, ele ilustra muito bem o problema. Deixa eu explicar aqui para você. Primeiro vamos voltar a alguns axiomas básicos. Hoje a economia é uma astrologia socialmente aceita. Ela não é mais uma ciência. É ciência no sentido de Kant, né? Porque ela é socialmente aceita como uma ciência, então se as pessoas aceitam, é. Mas ela não é ciência no sentido de Popper. Porque ela criou axiomas que não podem ser contraditos, você não pode contradizê-los. Então, se não cria pontos que podem ser, que você não pode contradizer, deixa de ser ciência e se transforma em fé, em religião. E é isso que a economia pós-marginalista é, uma religião. Ela é a religião do mercado. Ela tem axiomas, né, que todo mundo é obrigado a acreditar, porque senão ela deixa de funcionar. Deixa eu dar alguns exemplos. Ela parte do pressuposto que os recursos são infinitos. Esse é um axioma. Só que isso é falso, os recursos não são infinitos. É a mesma coisa de eu dizer, falar, gente, a engenharia mecânica parte de um axioma que é o seguinte: a gravidade não existe. Ou a engenharia elétrica. Ó, pessoas, o axioma da engenharia elétrica é que as leis de Ohm não valem, tá? Esqueçam as equações de Maxwell. Ou se eu fosse um engenheiro mecânico, e a primeira aula que eu tivesse foi, ó, gente, a engenharia mecânica é uma grande engenharia. O princípio básico dela é que as leis da termodinâmica não se aplicam. É óbvio que eu poderia lequerar o resto da minha vida. Poderia estabelecer cátedras no mundo inteiro, faculdades em todo o planeta. Mas nenhuma dessas 3 engenharias seria útil, produziria nada de verdadeiro, se elas ignorassem a lei mais básica. Não dá para você fazer engenharia elétrica sem as equações de Maxwell e as leis de Ohm. Não dá para você fazer engenharia mecânica
ignorando as leis da termodinâmica. Não dá para fazer engenharia civil ignorando a lei da gravidade. Ponto. E também não dá para fazer economia, chamar ela de ciência, ignorando o fato de que os recursos são finitos. Não dá para você simplesmente falar, ó, parta do pressuposto que os recursos são infinitos. Porque eles não são. Eles são infinitos. Perdão, eles são finitos. Não dá para você dizer que você pode usar eles o resto da vida, que isso não vai interferir. Então, os modelos de economia são essencialmente todos eles falsos. E são cada vez mais distantes da economia real. A economia virou uma religião, que inclusive promove autos de fé. Os apóstolos são os economistas, os templos são as faculdades de economia e os bancos, o Deus é o dinheiro, a moeda. Economia não é mais ciência, certo? Ela não é mais ciência. Reitero, é uma espécie de astrologia socialmente aceita, academicamente reverenciada. Só isso. Economia era economia clássica. Do marginalismo em diante, foi só ladeira abaixo. Por que que eu falo isso e por que que isso é importante? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Como eu disse, os mercados hoje estão passando por uma carnificina. Bolsas caindo no mundo inteiro. Petróleo subindo. E ao mesmo tempo, as moedas do mundo estão se desvalorizando enormemente. Veja o iene, não vou nem falar do real. Porque o real não serve de base, porque nós não temos presidente do Banco Central. Quer dizer, temos, mas ele não trabalha para o país. Ele trabalha para o mercado, ele trabalha para os financistas. Então é como se nós não tivéssemos. Então esquece o Brasil e Roberto Campos Neto. Vamos pegar uma economia funcional, onde a moeda também está se desvalorizando muito, que é o Japão. Na verdade, só em duas economias do mundo as moedas estão ficando mais fortes que o dólar: a Rússia e o Reino Unido, por razões diferentes. Posso até comentar mais tarde. Mas no mundo inteiro, o dólar está valorizando. A priori, isso é um contrassenso. Atolado numa dívida de centenas de trilhões que não tem como ser paga, porque a verdade é essa, a dívida não tem como ser paga. Pode-se falar o que for, mas a dívida não tem como ser paga. Nem os 35 trilhões da dívida pública dos Estados Unidos. Gente, se o PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões e o orçamento de 6 trilhões, como é possível pagar uma dívida de 35 trilhões? Só se fossem impressos 35 trilhões. Mas isso teria consequências devastadoras. Certo? Então essa dívida, para fins práticos, ela não pode ser paga. E se a dívida de 35 trilhões não pode ser paga, como a dívida das famílias americanas de 25 trilhões pode ser paga? Ela não pode ser paga. As famílias americanas têm uma poupança média de 6 mil dólares. Pouco mais de 6 mil dólares. E uma dívida média de 75 mil dólares por pessoa. Então, se a sua família inteira, vamos dizer 4 pessoas, deve 75 mil cada um, e a sua poupança é de 6 mil, você tem como pagar essa dívida? Se os salários, se a renda dos salários, vamos pegar a renda dos salários. Os salários nos Estados Unidos estão na faixa de 2 mil dólares, né? O salário médio dos Estados Unidos, vamos por 2.500. Ao longo do ano, 30 mil dólares.
Vamos supor que metade das pessoas nos Estados Unidos trabalhem. Então, num ano, a família ganha 60 mil dólares. Mais uma família deve, em média, se a gente continua imaginando 4 pessoas, 300 mil dólares. Como é que isso vai ser pago? Vamos pegar o caso das obrigações não garantidas, que é gravíssimo, Só as obrigações não garantidas estatais somam 172 trilhões de dólares. O que são essas não obrigações garantidas estatais? É o dinheiro que os condados, os municípios, os estados, o governo federal, as agências federais, as forças armadas, as forças policiais, as estatais, Estados Unidos tem muitas estatais, os serviços públicos devem às pessoas que emprestaram o dinheiro a eles para ter uma aposentadoria, pensão ou reforma no futuro. O poder público dos Estados Unidos, que arrecada pouco mais de 20 trilhões de dólares, não tem como pagar 172 trilhões. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Simplesmente não tem. E as pessoas acham que vão se aposentar, que vão receber pensão, que vão receber reforma. Confiaram uns governos para isso. Aí você poderia falar, mas eles podem simplesmente imprimir dinheiro. Bom, nós vimos que o total das obrigações não garantidas são 268 trilhões de dólares. 172 são do poder público. O que implica dizer que 96 trilhões de dólares dessas obrigações que não têm como ser pagas estão na mão do setor privado, particularmente o capital financeiro, fundos de ações, fundos de investimento, bancos, seguradoras, administradores de recursos. Elas, diferente do governo, não têm como imprimir 96 trilhões de dólares. Imprimir moeda é um ato do governo. Considere que o PIB dos Estados Unidos vale 25 trilhões de dólares. Bom, em 96 é quase 4 vezes isso. Da onde elas vão tirar o dinheiro? Do mundo, que é o que elas estão fazendo? Quando uma empresa globalista como a BlackRock compra uma estatal, como era o caso da Sabesp, ela está transferindo para esses americanos a renda que antes era dos paulistas. Então, eles fazem isso no mundo inteiro. A Tarcísio de Freitas e a Jorginhos Melos, a Eduardos Leites, a Ronaldos Caiados, espalhados pelo mundo inteiro. A Jair Bolsonaro, espalhados pelo mundo inteiro. Mileis. E aí você usa essas pessoas para roubar dinheiro das nações do planeta inteiro e transferir esse dinheiro para os americanos. Essa é uma estratégia que inclusive eles estão usando, só que temos um probleminha aí. O PIB do planeta Terra é de 175 trilhões de dólares. Eles conseguem fazer isso em nações pobres da América Latina, algumas nações africanas, países europeus, Austrália, mas a maior parte do mundo não aceita que eles façam isso. Então, se você parar para pensar em fazer a conta dos países que entregam os seus recursos na mão dos conglomerados globalistas, dos países e das entidades, né? Tipo governo de São Paulo, governo de Santa Catarina, governo do Paraná, dos ratinhos, né? Governo do Rio Grande do Sul, governo de Goiás. Se você, governo do Brasil, na época de Jair Messias Bolsonaro, se você faz as contas, o número de governos entreguistas que trabalham para os globalistas é grande, mas não é o suficiente para garantir o pagamento desses quase 100 trilhões de dólares. Como eles vão pagar essa dívida?
O povo brasileiro, no governo Jair Messias Bolsonaro, ele pagou gasolina muito mais cara, para sustentar esses vagabundos, certo? Comandado por militares. Gente, eu sinceramente eu não sei de onde alguém tirou na cabeça que os militares brasileiros, sabe, aquele povo que o mundo inteiro brigando por munição, e os militares da Marinha do Brasil estão querendo vender uma das maiores fábricas de munição do mundo para estrangeiro. Da mesma forma, quem comandou a Petrobras no governo Bolsonaro foram militares. O que eles estavam fazendo? Pagando dividendos irreais. O que é pagar esses dividendos irreais? A Petrobras, ao invés de investir, ao invés de se capitalizar, estava simplesmente pegando todo o lucro e aumentando o lucro através do aumento do preço dos combustíveis e vendendo patrimônio, ou entregando em troca de joias dadas a uma prostituta barata para estrangeiros. Com essa enorme quantidade de dinheiro esse que entrava, eles transferiam tudo para a forma de dividendos. Como os estrangeiros hoje, os globalistas, que eles dizem combater, mas a quem servem, são donos da maior parte das ações da Petrobras, na prática, os brasileiros estavam pagando gasolina R$2 mais caro para enriquecer o bolso de americanos, para tentar cobrir esse déficit, exatamente das obrigações não garantidas. Então, essencialmente, uma estratégia deles é roubar o planeta inteiro, certo? Roubar o planeta inteiro. Gente, sinceramente, vocês acham de verdade que o que está acontecendo na Venezuela tem alguma, por menor que seja, por mais miseravelmente pequena que seja, alguma coisa a ver com o apreço dos Estados Unidos por democracia? Deixa eu falar aqui para vocês, na palavra dos americanos, o que eles realmente acham da democracia. Israel was behind this aggression on the Iranian capital. It is within Iran's right to defend itself. I'm not going to speculate on this, Saeed. I don't have an update or an assessment to offer for you as it relates to attribution, and so I will just leave it at that. Okay. In principle, as a sovereign nation, does Iran have the right to defend itself? Saeed, it's a simple question. Does Iran, as a sovereign nation, as any other nation, does it have the right to defend itself? And our opinion and point of view on the Iranian regime is quite clear, and we will not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States as it stands. So you're saying that the nature of the Iranian regime strips it of the right to defend itself and to defend Saeed, I just don't have any assessment to offer on this. No, you just said that. I don't have any assessment to offer on this incident. I don't have any assessment on attribution. Então o que está acontecendo na Venezuela não tem nada a ver com democracia. O que eles querem é que a Venezuela volte a trabalhar para eles, a entregar o petróleo para eles, a entregar o dinheiro para eles. Igual o Brasil fez na época do governo Fernando Henrique Cardoso, na época do governo Itamar Franco, na época do governo Fernando Collor, na época do golpista Michel Temer, na época do desgoverno Jair Bolsonaro. Entregar para eles os recursos da nação, para eles transferirem para o mercado financeiro deles. Correto? É isso. Esse é o lance. Mas essa é uma estratégia que não funciona em todos os lugares, nem funciona para sempre. O alcance dela é limitado. E de toda forma, a maior parte da dívida dos Estados Unidos está na forma dos derivativos. Os derivativos somam atualmente, do último dia que eu olhei,
ele sobe mais de $1 milhão a cada segundo. Mas da última vez que eu olhei, os derivativos somavam 628 trilhões de dólares. Lembrando que o PIB do planeta Terra é de cerca de 175 trilhões. Esses 628 trilhões de dólares, na forma de derivativo, o derivativo é um seguro. Em que cada parte legalmente paga 10%, mas eles podem acertar um valor menor. Então vamos imaginar que cada parte pague 7,5% em média. Então, como são duas partes em todas as negociações de seguro e derivativo, vamos pôr 15%. 15% de 628 trilhões de dólares são cerca de 94 trilhões de dólares. Como é um pouco mais de 15%, vamos dizer que 100 trilhões de dólares tem que ser previamente pago para o acordo de derivativo funcionar. Aonde estão esses 100 trilhões de dólares? Onde eles estão depositados? Porque funciona assim. O derivativo é um seguro. Eu vou fazer uma operação, vamos pôr de mercado aberto. Eu estou apostando que o petróleo vai subir. E outra pessoa aposta que o petróleo vai cair. Alguém segura 10% do valor das apostas de cada um. E no fim do contrato, o perdedor paga para o vencedor. Então, a questão que eu quero perguntar é o seguinte: se 628 trilhões de dólares estão sendo apostados, e vamos supor uma taxa média de 7,5% a 8% de seguro para cada uma das partes, 100 trilhões de dólares estão na mão de alguém para garantir esses derivativos. Só que 100 trilhões de dólares representa 60%, 3/5 do valor do PIB mundial. Uma montanha tão grande de dinheiro chamaria atenção se ela existisse. Mas ela não existe. Você vai falar, está aplicado em título do governo. Não. Os títulos do governo americano somam 35 trilhões. 8 trilhões estão na mão de estrangeiro. Então somente 27 trilhões estão na mão deles mesmos. 27 é um número bem menor que 100. Então onde esses 100 trilhões estão guardados? Na bolsa de valores? Provável. Só que não. Se você somasse as 7 magníficas no seu auge, coisa de uns meses atrás, elas que representam mais da metade do valor negociado nas bolsas americanas, valiam 17 trilhões de dólares. Então, o total do mercado era de certamente 35 trilhões. Então não está na bolsa. Ainda não fecha, ainda não bate 100 trilhões. Não está nos ativos financeiros dos bancos. Aonde está esse dinheiro? Mercado imobiliário? Faz sentido? O valor nominal do mercado imobiliário dos Estados Unidos é de quase 200 trilhões de dólares. Então, pode estar nesses 200 trilhões. Mas aí reside um problema. Eu lembro que uma ex-aluna minha, que faz engenharia, me perguntou: Leide, por que a nossa geração não tem casa? E eu expliquei. Porque o preço dos imóveis aumentou 10 vezes em 20 anos. Exatamente pelo surgimento do mercado imobiliário, que não tem nada a ver com a indústria da construção civil, que não tem nada a ver com casa para as pessoas morarem ou para as empresas produzirem. É especulação pura e simples. De especulação em especulação, o preço dos imóveis foi para a estratosfera. E pode estar nessa estratosfera especial parte considerável do dinheiro desses derivativos. Mas aí nós temos dois problemas. Problema número 1, a liquidez. Eu tenho um sítio na região do Mantiqueira que eu estou tentando vender por um preço bem barato e não estou conseguindo. É muito difícil vender imóveis. Muito difícil vender imóveis. Vocês têm noção do que é você ter um imóvel de 11,4 hectares numa das regiões mais bonitas do Brasil? Eu estou pedindo o equivalente a 10 mil euros por esse imóvel e não consigo vender. Não consigo vender.
Gente, vender imóvel é muito difícil. E não é rápido. Não é um bem líquido. Se você precisar de dinheiro, a única forma de você conseguir com imóveis é vender por um preço muito, muito, muito abaixo do preço. Se você precisa rapidamente do dinheiro. Então, esse dinheiro, parte desse dinheiro, certamente está no mercado imobiliário. Certamente, com certeza. Eu posso acreditar, posso chutar sem sofrer, sem correr o risco, dizer que 60% dele está no mercado imobiliário. Que é o mercado mais ilíquido e instável que existe. Se de repente esses imóveis pelo mundo começarem a valer o que eles de fato valem, esses mais de 200 trilhões vão valer o quê? 30 trilhões? E aí o problema retorna. Aonde está o dinheiro da garantia dos derivativos? Está junto com as obrigações não garantidas, ou seja, não garantidas, você sabe o que significa, né? Que não tem garantia nenhuma que vai ser paga. Dos títulos de previdência e fundos esparramados pelo mundo. Traduzindo, gente, esse dinheiro não existe. Eu estava discutindo com o camarada Gustavo sobre isso. E ele falou o seguinte, e uma coisa que faz sentido do ponto de vista da teoria econômica moderna, faz muito sentido. Ele disse que não faz diferença o tanto que os Estados Unidos ou qualquer governo se endivide. Porque a demanda por moeda, no caso o dólar, continua sendo alta. Então, mesmo que os Estados Unidos devam 35 trilhões de dólares, ou resolvam aumentar essa dívida para 100 trilhões, o dólar não vai desvalorizar por causa disso. E na verdade o camarada Gustavo está correto, é exatamente isso que a gente está vendo. A economia dos Estados Unidos degringolando e o dólar valorizando. Só que aí vamos colocar o pé no chão. De duas formas. A primeira, o que significa o dólar valorizar? O dólar está valorizando, o real está desvalorizando. Bom, as exportações para os Estados Unidos vão ficar cada vez mais baratas. E exportar desde os Estados Unidos vai se tornar cada vez mais inviável. A economia real deles, que já está destroçada, vai ser destruída. Porque eles não têm mais mercado interno. Por que eles não têm mercado interno? Com o dólar muito valorizado, sai muito mais barato importar. E eles não têm mercado externo. Por que eles não têm mercado externo? Pelo mesmo motivo. Com o dólar muito valorizado, ninguém quer comprar deles, porque fica caro. Então eles estão destruindo a própria economia. Cara, eu adoro calangos, adoro répteis, de modo geral. Amo. Então eles estão destruindo a própria economia. Ok, isso não é um problema. Basta imprimir dólar. Mas até quando? Até quando? A Rússia, por exemplo, não negocia mais dólar. Não vende mais nenhum produto em dólar. Ela é dona de 1/5 dos recursos naturais desse planeta. E não vende mais em dólar. Não compra mais dólar. Não aceita mais dólar nem na Bolsa de Mercadorias de Moscou. A Rússia eliminou o dólar da fita deles. Ah, mas tem alguns oligarcas que ainda estão usando. Sim, é os mesmos que o Putin está providenciando que escorreguem de sacadas de hotéis. Então a Rússia matou o dólar. O Irã matou o dólar. A Venezuela está matando o dólar. A Índia está matando o dólar. A China, como quem não quer nada, está matando o dólar. Até o Brasil, na moita, devagarzinho, sem chamar muita atenção, está matando o dólar. Então, está cada vez mais próximo a reunião de Kazan. E em Kazan, os líderes dos BRICS, que comandam hoje indiscutivelmente a economia mundial, vão anunciar a desdolarização total do planeta em 3 anos. E eu faço uma pergunta. Se nenhum país do mundo usar o dólar, para que o dólar vai servir? Para comprar mais dólares? Como se fosse o título do banco imobiliário? É isso que o dólar vai se tornar. O dólar vai se tornar
Dinheiro de banco imobiliário. Só serve para comprar mais dinheiro de banco imobiliário. Não serve para você comprar mais nada. Não serve para você comprar nada do mundo real. Absolutamente nada. Ah, eu tenho dólares. Que ótimo. O que você vê com esses dólares? Ah, vou dar um jeito de ganhar mais dólares. Ok, e esses dólares podem ser trocados pelo quê? Olha, esses dólares podem ser trocados por dólares. E o que é que você faz com o dólar? Ah, eu gasto comprando dólares. E com os dólares que você comprar, você investe em dólares. Uau! Parece muito inteligente, né? Eu tenho dólares para comprar dólares e investir em dólares em troca de mais dólares. Vocês acham, honestamente aqui, que isso é sustentável? Se o dólar, como está caminhando cada vez mais rápido para ser, só servir para comprar mais dólares, quem vai querer dólares? Qual que é a utilidade de dólares? Qual será a utilidade de dólares? Explique aí para mim. É para isso que nós estamos caminhando. Os Estados Unidos, no fim, na toada que estão, só vão ter impressoras de dólares. E aí? Nós vimos que eles importam 3 em cada 4 mercadorias industriais que eles consomem. E vai aumentar, porque se o dólar está valorizando, sai cada vez mais barato para eles importar. E cada vez é mais difícil para as poucas empresas que existem lá dentro competir com os estrangeiros. Então vai chegar um momento que eles vão importar tudo, como se fosse a economia africana do século XX. Vão importar tudo. Mas vão pagar com o quê? Com um dólar, que só serve para ser trocado por dólares? Com o tempo, os países vão deixar de aceitar dólares. E eles vão pagar com o quê? Se eles não têm mais nada a não ser dólares. É o declínio do dólar. Por isso que o Glaziev sempre deixou claro: quer destruir os Estados Unidos? Destrua o dólar. E na real, gente, é o que está acontecendo. Se as pessoas querem ver ou não, eu não sei. E também não me importo. Ah, não acredito em você. Paciência, camarada. Mas eu gostaria do seu like. Mas eu não preciso que você acredite em mim. Eu não estou aqui, eu não sou um religioso. Eu não sou um religioso da economia. Eu quero que vocês acreditem na ciência da economia. Eu não quero que vocês acreditem no poder do dólar. Eu creio em Deus, não no dólar. Não no mercado, não na suposta ciência da economia. Se vocês querem acreditar em Moloch, acreditem, é um direito. A gente não pode abrir mão do direito dos outros. A gente pode abrir mão dos próprios. Dos outros, não. Então, cada um pode crer no que quer. No que quiser, né? Somos livres, por enquanto. Então, até mais tarde. Acompanhe o fim do mundo. Ele está acontecendo ao vivo. E não será televisionado. Para vocês verem como funcionam as coisas. Eu tinha acabado de chegar em casa, quando volta a ter internet, e um camarada me manda pelo zap um texto falando que o Robin Brooks estava surtando no X, na rede tóxica. Pra quem não conhece, ele é um liberal safado, mas pensa num liberal safado. E realmente, o homem está surtando. É o tipo de pessoa que você nem segue. Acompanha, claro, né? Você sabe quem é, você vai lá e acompanha, mas você nem segue, para não dar engajamento para besta. Mas é muito bom vê-lo admitindo que a vaca foi pro brejo. E também foi embora o boi com a corda. E para melhorar ainda, os Estados Unidos não fabricam mais cordas. E não sabemos se os chineses e os árabes vão emprestar material para eles. Eu desconfio que não. Então aquilo que eu falei durante todo o caminho, a economia dos Estados Unidos está indo para o buraco. Bom, ela realmente está indo para o buraco. Não só a Bolsa de Valores. A economia deles está indo para o buraco. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Já vai à tarde.
Porque é isso que sustenta a guerra, é isso que sustenta Israel, é isso que sustenta a opressão no mundo inteiro. Tchau, foi.